Aleluia. Pode Senhor, meus irmãos. Pode sentar, queridos. Deus os abençoe. Meu coração está acelerado aqui, rapaz. Estou nervoso. Olha o tamanho dessa multidão, rapaz. Quero convidar aqui a missionária Mara, minha esposa, por gentileza. Mainara, Márcios Mateus, Mariana e Júnior. Sobe aqui, filhos. Deixa o pessoal conhecer vocês. Eu tenho algo de Deus para ser entregado nessa tarde, queridos. O Senhor tem algo grande aqui a ser liberado. Fala com ela. Aumenta o som. Tá chegando aí em cima, não? Aê! Pai do Senhor, gente. Que bênção. A glória do Senhor é real neste lugar. Já acompanhando ali pelas redes sociais, na estrada, nós ficamos impressionados com a quantidade de jovens com o coração entregue para ser incendiado por Deus. Para nós é uma honra, uma alegria estar aqui. Estou com meu coração assim ardendo, grato ao Senhor pela oportunidade de estar aqui juntamente com a minha família. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. É uma honra estar contigo, meu amor. Sabe que eu te amo muito. É sempre muito bom estar com você. A paz do Senhor, igreja! É uma bênção, uma alegria muito tremenda ficar aqui acompanhando meu pai, minha mãe, minha família toda aqui juntos. A Andressa está casada, né, adotada, então a Andressa está casada lá, a pai fez casamento, está aproveitando, está lá na casa dela, ajudando com algumas mudanças que ela acabou de voltar para o Brasil. Eu quero, assim, contar que estou muito feliz, estou grato mesmo estou agradecendo toda hora, Espírito Santo, por ter a oportunidade de vir aqui com minha família, aqui nesse local maravilhoso. O povo, os adolescentes aqui, olha, sorriso lindo, ficam gritando animado, e é uma presença de Deus muito boa. Os músicos são top das galáxias, hein? Parabéns mesmo. A equipe de louvor aqui estava numa unção, então só quero agradecer por terem chamado meu pai e terem deixado a gente ter vindo, gente. É sério, eu fico muito feliz. A paz do Senhor Jesus, igreja! Sou a Mariana, primeiramente gostaria de agradecer o convite que fizeram ao meu pai. Pai, admiro muito o Senhor como homem de Deus, pastor, e também como meu pai. Te amo muito, mamãe também, mulher agraciada, linda. Prazer, igreja, em conhecê-los. Pai do Senhor. A paz do Senhor, igreja. É uma honra estar cultuando com os irmãos. Para nós já iniciarmos a palavra do Senhor, coloque a mão no seu coração. Vamos tornar bem-vindo aquele que habita neste lugar. Pergunte assim comigo, Espírito Santo. Mais forte, Espírito Santo. Somos inflamáveis ou a prova de fogo? Quem é você? Amém. Segura. Eu estou preocupado. Acho que tem 12 querendo tomar minhas agendas. Você está com problema, eu já tenho pedido aqui para deixar o menino seu pregar no seu lugar. Olha. Já tem pedido aqui já. Obrigado. Queridos, com muito carinho e com um coração muito grato a Deus, eu quero adorar o Senhor pela vida do pastor Abinaí, pela vida da pastora Meire, que há alguns anos me recebe aqui com muito carinho, com muita honra. Juntamente com o pastor Abigail Filho, juntamente com a sua esposa. Acho que já tem uns 16 anos que eu venho aqui. E eu estou preocupado se eu já repeti muita mensagem aqui. Mas que Deus tenha misericórdia de mim. Deus abençoe. Nosso outro pastor que também que nos recepcionou. E o pastor Laudemir Miguel e a pastora Anne. Isso, que sempre tem me tratado com muito carinho. Ele é meio saradão assim, né? Pô, o bicho está no shape, né, pai?
Deus te abençoe. E uma honra também, Gláucia, minha amiga, minha professora. O que você está fazendo aqui, Gláucia? Vai para casa. Pregar perto do professor é complicado, né, irmão? Deus abençoe. Quantos querem mais de Deus nessa noite, nessa tarde, queridos? Pegue sua Bíblia, por favor. Eu tenho uma palavra entre 40 e 45 minutos para te abençoar. Tem algo que está ardendo aqui. Há uma atmosfera profética neste ambiente. Segunda carta escrita por apóstolo Paulo ao jovem evangelista Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 11. Irmãos, vocês não têm noção do que Deus quer liberar sobre a vida de vocês até o final dessa festa. Não, e já está liberando. Desde manhã Deus tem visitado o seu povo. Segunda carta escrita por apóstolo Paulo ao jovem evangelista Timóteo, capítulo 4, versículo 10 e 11. Quem achou, diga graças a Deus. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos, traga junto com você, pois me é útil para o ministério. Está no telão? Podemos ler o versículo 11 juntos? Podemos? Vamos lá? 1, 2, 3. Eu leio. Direcione sua atenção ao Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 51 e 52. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 51 e 52. Diz assim o texto: um jovem, coberto unicamente com um lençol, seguia Jesus, ponto. Eles o agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Repito, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Pode sentar, queridos. Repita após mim, por gentileza. Diga: um lençol, uma chamada e uma cura. Mais uma vez: um lençol, uma chamada e uma cura. Eu estive quinta em outro estado, sexta e sábado em Tocantins, domingo fui pregar em Brasília, cheguei hoje de manhã, e eu estou desde as 5:30 da manhã, tentando dormir e não consigo, com algo que Deus tem falado ao meu coração durante esses dias. Orando por vocês, eu meditei nesses dois textos, e antes de ler, nós precisamos ler, explicar e aplicar. Mas para fazermos uma conexão com a revelação, me permita a uma compreensão introdutória. Apóstolo Paulo é reconhecido pelos biblicistas e pelos mestres das Escrituras Sagradas como, depois de Jesus, o maior mestre da igreja, a qual este, na sua metodologia doutrinária ou de ensino, divide a sua categoria de ensino em 3. Quantas, irmãos? 3. Doutrina universal para a igreja, que inclui todas as classes, que precisam todos compreender a cosmovisão e a doutrina geral. Romanos, 1 e 2 Coríntios e assim sucessivamente. Segunda categoria, chamado pedido pessoal de Paulo, quando Paulo renuncia à sua autoridade apostólica, pastoral, e faz um pedido pessoal ao amigo, que é a epístola de Filemão. E a terceira categoria, você já vai entender, é chamado cartas doutrinárias a pastores, a qual Paulo usa da sua autoridade apostólica, sua liderança como pastor e mentor de uma geração. Acabei de dizer mentor de uma geração.
ele escreve para o evangelista Timóteo e para o presbítero Tito. São 3 epístolas, 1ª e 2ª de Timóteo e a carta de Tito. E no meio das doutrinas e direcionamento, a hermenêutica nos permite perceber o argumento da biografia ao personagem a qual a carta é direcionada. E um desses personagens especificamente é o evangelista Timóteo. E quando nós vamos para a interpretação que nós chamamos de psicologia do texto, tentando compreender o personagem que recebe a carta, podemos nos identificar com ele. Como? Disse Paulo a um jovem dizendo: ei, Timóteo, eu tenho algo para te dizer pessoalmente. Antes de lhe tratar como pastor, líder, eu vou lhe tratar como um filho espiritual. E vou tratar sobre você algo que para alguns aqui vão identificar melhor. Eu preciso confrontar sua alta imagem. E o pastor Abinaí foi muito feliz sobre identidade. Eu louvei a Deus porque o Senhor visitou meu coração sobre isso. O texto diz que algumas vezes Paulo chama a atenção a esse jovem e diz: ei, macho, você no Ceará, desperta o dom de Deus que há em ti. Parafraseando, pare de franquear para os outros a responsabilidade que só você pode assumir. Segundo, para de transferir para os outros a culpa daquilo que você tem que assumir. Aí ele diz: sai da posição de vítima, porque tu não recebeste de Deus o espírito de covardia, mas recebeste o espírito de Deus de moderação, amor e poder. Aí eu entendo que esse jovem obreiro, como eu e a maioria de vocês, ainda vão ouvir de forma teórica, ou já estão vivendo de forma prática, 2 tipos de crise. A crise existencial, que é a porta de entrada, eita, eu vou falar, Jesus, dos comportamentos destrutivos da geração pós-moderna. Ele não sabe de onde vem, não sabe quem é e não sabe para onde vai. E essa necessidade de que alguém a defina ou defina, ele se torna vítima, eita Jesus, de devoradores de identidade e de devoradores de propósito. Porque o professor se torna o seu influenciador, o TikTok se torna o seu influenciador, alguém que tu não sabe nem quem é mais importante do que o pastor que doutrina você. Aí vai estreitar. Aí Paulo diz: macho, está na hora de sair de uma hipersensibilidade emocional, que tudo tu tem uma desculpa para parar e tudo tu tem uma desculpa para recuar. Eu estou te apresentando não desculpas para recuar. Eu não estou te apresentando justificativas para não assumir a chamada. Eu estou te dizendo que a fé que habitou nos meus pais, Jesus está aqui, e a fé que habitou em mim, que não é fingida, e a fé que habita na tua avó, e a fé que habita na tua mãe, tem que habitar em ti. Não entendi, pastor, você é inteligente. Deus é um Deus que trabalha com gerações. Vocês hoje, eu vou abrir um parênteses, não fecha a cara não, que o negócio vai pegar mais pesado ainda. Essa poltrona, esse prédio, esse som que você está usufruindo hoje, tendo acessos, teve uma geração que botou concreto, teve uma geração que botou pó, teve uma geração que chorou, para que a geração de hoje tivesse o privilégio de glorificar e exaltar o Senhor. Cadê os incendiados aqui? Calma aí, pastor, o que o senhor quer pregar? Vou entrar no mérito. Paulo está dizendo: Timóteo, olha para cá, você tem uma missão pós-festa, você tem uma missão pós-pulo, pós-dança, você tem uma missão de assumir a chamada, aquilo que Deus te chamou para viver, e te convidou para realizar, e te convidou para fazer. Vem comigo. Mas Paulo vai usar um personagem, e eu vou entrar no mérito, que na lógica humana nunca poderia ser chamado. E se foi, eu sinto o Senhor, deveria ser desistir.
Eu estou preso, olhe para mim, disse Paulo. Está chegando o tempo da minha partida. A minha carreira já estou cumprindo. O dia do meu juízo está chegando e a minha morte. Mas eu guardei a carreira, guardei a fé, vem comigo. Não neguei a chamada. Vou ser decapitado. Sabe o que Paulo está dizendo? Uma geração está partindo. Qual é a geração que vai assumir a chamada? Não entendeu? Entendeu sim. Daqui a 10 anos, pastor Abinaí, quem vai nos substituir nos púlpitos? Daqui a 10 anos, qual serão o tipo de pregadores que teremos? Hoje Deus está marcando Goiânia para convidar alguém. Que os covardes voltem, que os mascarados desistam, mas que os verdadeiros assumam. Eu tenho uma chamada, só quem tem, levante as mãos e me ajude a adorar. Sem ainda Timóteo é tentado pela crise existencial, e geralmente, pastora Gláucia, a crise existencial vem da falta de referência de identidade. E a maior referência de identidade da construção do indivíduo é nascimento, ambiente, instituição educacional e o Estado que dá a eles direitos e deveres. Ou seja, pergunta para nós: eu não sei como foi seu nascimento, eu não sei como foi o ambiente que você cresceu, eu não sei o tipo de escola que você teve, e nem sei o tipo de Estado que você está vivendo. Mas da minha experiência com 45 anos, que eu sirvo Jesus desde os meus 17, eu sei que muitas vezes nascimento não gera chamada, ambiente que vivemos não gera chamada, e as escolas de hoje, que temos mais militância do que geradoras de conhecimento, não gera chamada, e um Estado que está podre, totalmente falido moralmente, não pode construir ninguém. Mas na casa de Deus, na presença de Deus, na obra de Deus, ainda tem Timóteo aqui. Cadê os adoradores aqui? Paulo faz questão de chamar a avó. Alguém está no culto? A mãe. Mas o pai não é feito referência. Posso? Uma sociedade que agride a imagem de paternidade é uma sociedade que não quer mais liderança, provisão, proteção e referência. Não venha militar com seu feminismo, não. Deus trabalha na paternidade. Entre a sua opinião e a Escritura, a opinião de ninguém tem poder para julgar a Escritura, mas a Escritura tem toda a autoridade para julgar opinião, filosofia, comportamento. E entre os filósofos passou Sócrates, passou Galileu, passou Gandhi, passou todos, mas os céus e a terra passam, mas essa palavra não está passando. Quem tem ela? Cadê a geração de Timóteo aqui? Deixa eu ouvir. Cadê a geração inteira? Satanás entendeu que para parar essa geração não é mais com a perseguição, não é mais com falência moral das instituições. Para parar essa geração é maximizar as dores emocionais para sufocar a chama espiritual. É idolatrar a dor e não enxergar o propósito. É dar mais importância à ausência do pai de Timóteo do que a presença de quem é referência. Vou falar baixinho. Olha como a igreja brasileira está tão infantilizada, que a polêmica da vez é um adolescente que ainda não tem personalidade formada, que ainda não foi provado, e um bando de oportunistas fazendo palco. Não,
Quer andar com alguém? Ande com quem já foi provado. Quer andar com alguém? Ande com quem já construiu alguma coisa. O mal da geração do TikTok é que qualquer personagem novo já é imediatamente famoso. Mas eu escolhi andar com quem chora na madrugada, com quem ensina no culto de ensino, com quem sobe monte e quem paga o preço com você. Quem me ajuda a adorar? Tem alguém aqui que eu já tenho que sintetizar? Até quando seremos massa de manobra do mundo virtual? Mas vem geração de Timóteo, vem geração que as instituições não têm referência para ti, vem geração da fragilidade que estão subestimando você. Vem, desperta, porque eu estou passando, uma geração está passando, como eu estou sentindo o poder de Deus, e outra geração tem que assumir a responsabilidade. Vem depressa, Timóteo, disse Paulo, porque vou pregar. Demas me abandonou e trocou o chamado. Eita, alguém está aí? Acho que não vai acontecer isso aqui não. Demas é aquela geração que a gente criou várias expectativas. O cara prega demais, o cara é top, mas de repente, pela crise de existência, ele entrou numa crise vocacional e perdeu totalmente o sentido de ser chamado por Deus e se apagou. Alguém está no culto? Você conhece alguém que trocou isso aqui por um barzinho? Você conhece alguém? Alô, tem alguém aí? Que vai pular o dia todo hoje, mas na primeira aprovação ele troca tudo que ele recebeu de Deus aqui pelo mundo. Conhece alguém assim? Demas é a geração que teve tudo e trocou ela por nada. Demas é a geração do filho pródigo que quer tudo do pai, mas não quer responsabilidade com o pai. Demas é a geração que canta para Jesus no sábado e no domingo, mas vai pro show secular no sábado, vai pro barzinho na sexta, vai prostituir na quinta. É a geração de qualquer forma, mas ainda existe alguém que é útil para o santo ministério. Se é verdade, comece a adorar onde você está aí. Pesado. Quem vive pela mentira sempre terá a máscara dela, e quando ela é confrontado pela verdade, a máscara da mentira cai. Mas quem vive pela verdade será livre da verdade, será extravagante da verdade. Mas eu quero encerrar. Desculpe a minha linguagem, pastor Frank. Quer que eu pare? Quer que eu passe o microfone? Posso? Tá de boa? Ele vai pregar? Deixa eu endireitar o cabelo dele. Ei, aí Paulo diz assim: tem uma geração que abandonou a chamada. Alguém pegou? Mas tem uma geração. Eita, velho. Eu vou usar uma linguagem jovem, tá, pastor? Não escandaliza, não. Eu sou jovem, nada a ver, né? Tipo assim, cara, tem uns Demas aí, velho, mas tem um Lucas. Vou profetizar, pastor. Não vamos deixar os nossos filhos irem para a faculdade, porque vão se perder. Que arrumação é essa? Se a gente é luz, é em qualquer lugar. Então eu vou profetizar pela fé. Vai ter médico mesmo, vai ter ministro mesmo, vai ter juiz, mas cheio da santidade e da presença de Deus. Quem recebe me ajuda a adorar. Quem recebe me ajuda a adorar.
Deixa eu ir pro mérito. Lucas, macho, é top, velho. Lucas, médico, historiador, graduado e crente. Como é que alguém não pode ter mestrado e doutorado e ser cheio do Espírito Santo? Tem até psicólogo crente. Minha esposa. Tem até pós-graduado e mestrado em psicologia. Aí quando ele ouve a síndrome de Édipo, e quando ele tem a percepção da visão existencial de Freud, aí ele pega e diz: o cara está falando de algo que Jesus já falou há muito tempo. Quando ele pega o que Augusto Cury diz, que a doença da pós-modernidade é a ansiedade, que é estar sofrendo antecipadamente, é estar cheio com amanhã e cheio com ontem, vazio no hoje. Aí Pedro, pescador que não sabe ler, não sabe escrever, vai dizer assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Cadê você? Cadê os incendiados aqui? Ei! Lucas é aqueles que Deus permitiu currículo, mas nunca perdeu a essência de discípulo. Demas é os abestados, que qualquer nova filosofia muda a sua identidade, porque nunca teve ela. E ele diz: outros, Crescente foi para a Galácia exercer o ministério. Tito, fiel ministro, ficou pastor em Damácia. Somente Lucas está comigo. Aí a revelação é forte, velho. E vou orar por vocês. Vai lá, Timóteo, meu filho. Não vem sozinho não. Você não está sozinho não, cara. Ainda tem uns anônimos. Ainda tem aqueles que não precisam do microfone nem de holofote. Ainda tem aqueles que a intencionalidade vocacional dele não é pelo título e nem pela recompensa da instituição. Alguém está no culto? Alguém está no culto? O som está chegando aí em cima? Está de boa? É nóis. Estou cansado. Acho que eu não vou dar mais essas carreiras aqui não. Já me deu cãibra. Só quem é da geração dos 40 vai saber o que eu estou falando. Só soba dói. Vem, vem, vem. Demas não quis. Lucas permaneceu. Timóteo tinha que despertar. Aí top. Mas só em Marcos. Alô? Só em Marcos ele vai dizer: traz. Não é um cara que vai ficar. Não é um cara que vai ficar, ninguém me ama, ninguém me vê. Não é um cara que vai estar celebrando a ausência dos homens e esquecer da presença. Não é um cara que vai se deixar ser reflexo da fragmentação de identidades dos outros. É alguém que assumiu, dizendo: estou aqui, Jesus, pode me usar. Aí Paulo vai dizer: traga Marcos, fiel ministro. Pastor Abinaí, pastor Abigail, eu amo essa expressão. Muito útil para o ministério. Ele quer dizer, em qualquer missão que entregar a ele. Mas o mal das pessoas, vem comigo: um lençol, uma chamada e uma cura. Vou repetir: um lençol, uma chamada. Mas a maioria de nós, as pessoas só vão chegar num momento e poucos vão acompanhar o processo. Lá abaixo. A literatura dos evangelhos sinóticos são escritores que escrevem para a necessidade da época com a revelação futura.
para os judeus, para os gregos e para os romanos, que era a influência da hegemonia mundial na época. E João Marcos, calma filho, tem a missão de escrever nas memórias de Pedro para a geração cética, política, corrupta e bélica romana. E nos escritos do Evangelho é sobre Jesus. Mas tem certas características que quem escreve uma história, ele pode fazer as pesquisas que Lucas fez, mas tem certos acontecimentos lá que só o personagem viveu. E o texto, já vou para a conclusão e a aplicação, diz que na noite que Jesus foi preso, que chegou as tochas, as espadas, os gritos de violência, um personagem que não é referido o seu nome, que 10 grandes comentaristas teológicos, 5 concordam com o que eu vou dizer e 5 não. 5 dizem que foi acrescentado esse texto. 5 dizem que é o próprio escritor do texto que disse: foi assim porque vivi. Atos 12 diz que quando Pedro estava preso pela perseguição do imperador, a igreja de Jesus estava reunida em uma oração, eu estou sentindo o Senhor, na casa de alguém. Então se entende que a casa daquela família era a base aonde Jesus se reunia para mentoria, para liderança. E essa casa continuou sendo base. E alguns dizem que essa casa é de Maria. Alguém vai pegar? Irmã de Barnabé, tio de João Marcos. Dizem, é minha tese, que o dono do Getsemane era dono do cenáculo. Alguém vai pegar? E dono da casa. Então por 3 anos e meio, Ivaldo, aquela casa tinha um som de paz, de amor. E a construção do jovem judeu dos 12 aos 16, ele presenciou no ambiente, alguém está no culto ainda? Do cenáculo e do jardim. O que ele ouvia de casa do jardim, alguém está aí? Discipulado e oração. O que ele ouvia na mesa, mentoria, paz e amor. Porque a casa que tem Jesus, alguém está me ouvindo? Não tem violência. A casa que tem Jesus não tem discórdia. Alguém está me ouvindo? Então o jovem, por 3 anos e meio, alguém está no culto? Tudo que ele viu, tudo que ele ouviu, pastor Amara, e tudo que ele sentiu foi paz. Mas um belo dia de madrugada, já vamos orar, houve um barulho diferente. Portas se abrindo, vozes estranhas, como eu estou sentindo o poder de Deus, barulho de espada. O menino acorda assustado. Alguém vai pegar? E ninguém sai na madrugada judaica só com um lençol. Mas o texto diz, e eu aplico, que Jesus tem cura. Esse jovem vai observar, pastor Frank, o que leva soldados com espada se incomodar com um jovem com um lençol? O que Satanás tem contra você, se de vez em quando você só tem um lençol? Desculpa. O que o inferno tem contra você, que de vez em quando você só tem um lençol? Eles pegam, vai prender alguém sem espada, sem tocha, para a prisão como um criminoso. Ele larga o lençol e foge.
vem, nu, é exposto às suas complexidades. Não estou entendendo, pastor. Vem comigo. Barnabé é um dos maiores mentores. Paulo, o maior potencial da época. Olha para João Marcos e diz: vem, filho, viver seu chamado. Alguém está no culto ainda? Eles vão. Vem vocês dois aqui, por favor. Vocês dois, mas corre, que o meu tempo já foi. O outro também, se preguiçasse. Fica aqui. Esse aqui parece ter postura. O cara tem Barnabé, Paulo, para andar com ele. Vem comigo, anda comigo, tropeça não. Aí de repente, no meio da obra, o cara tem a casa que Jesus frequentou. O cara tem um cenáculo que Jesus frequentou. Alguém já vai pegar? O cara tem um tio que acredita nele. O cara tem um parceiro com um currículo terrível para viver chamado com ele. Alguém aí? Mas de repente a Bíblia diz que João Marcos abandona a chamada, deixa Paulo e Barnabé. Fique aqui. Só sabe o peso de um trauma, só sabe o processo de uma perda, só sabe a complexidade de se sentir inferior é quem passa. Alguém ainda está aí? Tem muita gente, pastor Abigail, que não consegue viver o que Deus tem para ele hoje, mesmo Deus dando todas as oportunidades, porque ele ainda é escravo do lençol que foi tomado. Ele vive uma eterna procrastinação. Amanhã Deus me usa, amanhã eu vivo, amanhã eu faço. Quando ele volta, eu já vou concluir, ele se torna no grego o soldado do polegar cortado, que quando os jovens eram hipersensíveis na época e tinha medo da guerra, durma não que acho que eu estou pregando Bíblia, ele auto se mutilava, cortava o polegar e dizia: não posso ir para a guerra porque eu não consigo segurar a espada. Assim estava João Marcos. Deus não pode contar comigo, o lençol ainda é vivo. Deus não pode contar comigo, a minha nudez foi exposta. Mas Deus me trouxe nessa tarde para dizer: Deus é especialista de transformar um jovem nu em um apóstolo do ministério. Quem pode adorar comigo? Quem pode adorar comigo? Deixa eu encerrar. Alguém no meio dos teus eu vou visitar por amor a ti. É necessário uma restauração e um avivamento. E digo: Senhor, recebi tua sinceridade e vou levantar a tua casa, diz o Senhor dos Exércitos. Cadê a geração que não vai se entregar às feridas? Cadê a geração que não vai ser preso às dores? Cadê a geração? Pede para aquele moço que está na intercessão olhar para mim. Está me ouvindo, meu filho? Uau. Não te conheço e nem sei como tu entrou aqui, mas eu sei como tu vai sair, diz o Senhor. Desde o dia 17 de fevereiro do ano de 2024, como Satanás tem atacado a tua família e tem te atacado para te tirar da presença de Jesus. Mas mesmo na tua fraqueza tu disseste em dezembro de 2024: não, Senhor, eu não quero ser mais um filho de crente, eu quero ser diferente. E o Senhor te disse: você está me ouvindo, meu filho? Você está me entendendo? Levante as duas mãos ao céu, criança. Levante, levante. Tu não pediu para Deus te revelar, tu não pediu para Deus te visitar. Então se prepara, filho. A tua vida não vai ser mais diferente do mesmo jeito, porque Deus vai te exaltar na tua família e vai te levantar como profeta, diz o Senhor dos Exércitos. Alguém abraça ele aí, porque Jesus quer encher ele. Tem alguém do lado dele aí ou não? Levanta, meu filho, abrace ele aí. Deixa o poder de Deus se manifestar. Abrace ele, abrace ele. Enche da lavacanda lá, sai.
Está na hora de decidir. Menos de você e mais dele. Porque o seu sentimento de frustração é porque tu tem lutado contra o projeto vertical, porque tu quer sonhar com o projeto horizontal. Mas eu vou pegar na tua mão e vou te levar ao pastor Frank, porque quando o pastor te abraçar, Jesus vai liberar algo na tua vida. Tu sabe como tu chegou aqui e como Jesus está te confrontando desde as 9h45. Mas está na hora de parar de lutar contra aquilo que Jesus tem para você. É sim, vai perder amigo, a família não vai entender, mas tu não pediu: Deus, pega na minha mão. Se é real que eu estou sonhando, no meio dessa multidão me acha. Tu não pediu para ele te achar, tu não pediu para ele te pegar pela mão, então por que tu duvida da promessa? Vem, 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 porque a partir de hoje quem vai traçar o teu destino é o Senhor, quem vai direcionar o teu caminho é o Senhor. Recebe aí. Cadê a geração de João Marcos aqui? Cadê a ai, 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 ai. Quem vai receber? Quem está recebendo? Eu quero encerrar agora. O texto diz que Marcos é forte, pastor. Mesmo procrastinando. Alguém ainda está no culto? Está de boa aí? Mesmo sendo influenciado pelo lençol que foi tomado. Alguém entendeu a dissertação? Deus tem me dado uma graça chamada intercessão. Sentir a alma de quem está no culto. E Deus vai usar esse congresso hoje, pastores, para quebrar uma legalidade sobre o céu de Goiânia. Uma legalidade de opressão emocional e de multiplicação de doenças mentais, para tirar os jovens da espiritualidade. Não está tirando por causa do adultério nem da prostituição, está tirando pela ansiedade e pela depressão. Os lençóis estão sendo mais importantes do que a chamada. Mas hoje, se tiver dois doidos aqui, eu sou o primeiro. Ei, eu não vou viver pelo que tomaram de mim, eu vou viver pela graça que foi liberado na minha vida. Tem dois, eu sou o primeiro. Cadê o segundo? Cadê o segundo? Pastor, eu tenho liberdade de andar no meio do povo. É me dar lá, chama lá, bacana lá, salva. Ei, eu não sei como começou a sua fé. Eu não sei quem foi os agentes de ferida e causadores da sua dor. Mas quem te feriu e quem tomou o teu lençol ainda está vivendo e você está morrendo. Hoje é o dia que você tem que pregar para si mesmo: não sou mais vítima, não sou mais menino, e a minha nudez não está mais exposta. Eu sou revestido pela graça. Comia assim, diz o Senhor: se Deus não tivesse trago o vaso agora, tu não ia ficar até o final, porque a ferida da tua infância roubada tem sufocado a tua chamada. Mas hoje é o dia. Chegou cansada, contou se podia vir, mas o Senhor te diz: eu conheço a criança assustada e a menina ferida, mas não é mais tempo de viver pelo que se perdeu. Está na hora de viver a promessa que Ele te tirou do vale da sombra da morte. A sepultura estava aberta e o Senhor fechou.
E essa voz que estava te oprimindo, para tu desistir de viver, hoje ela cai por terra, porque Jesus te cura aqui. Eu preciso de duas irmãs cheias do Espírito Santo. Eita, se eu fosse os pastores, começava a clamar o sangue. Espíritos de suicídio estão sendo expulsos desse ambiente agora. Cadê os guerreiros aí? Cadê os guerreiros aí? Pastora Mary, posso contar com sua ajuda? Você vai subir lá, porque a irmã está precisando de um abraço de mãe, e a pastora vai representar o consolo dos lutos dos seus sonhos. O Senhor diz: nós não somos culpados pela maldade dos homens, somos vítima, mas a graça é a cura. Tu recebe? Está na hora de deixar a dor para trás, e está na hora de viver o propósito que Deus tem para você. Troque os aplausos pro glória a Deus, e você vai ser cheio do Espírito Santo aí. Aleluia, faragai. Todos em pé, pois eu tenho que terminar agora. Quem recebe de Deus adora. 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 A Bíblia é muito top. Pois o cabo que recebeu misericórdia não queria viver, transferir misericórdia. Por isso que Paulo vai dizer: eu esmorro o meu corpo, para não ser reprovado naquilo que eu prego. Volta João Marcos e diz para Barnabé: eu procrastinei mais uma vez. Eu comecei, mas não terminei. Eu prometi e não fiz. Alô? Alguém está entendendo meu raciocínio? Lá na escada da galeria, lá em cima, tem um boné branco e camiseta cinza. Do lado esquerdo. Fica em pé, velho. Diz o Senhor: Deus não chamou muitos sábios, fortes e poderosos, mas Deus chamou os fracos para confundir os fortes, os loucos para confundir os sábios. Pega a profecia. E Ele chamou quem não é para confundir quem é. Não te conheço, menino, mas Deus vai te usar para confrontar quem se acha, porque Deus te encontrou na multidão. Esse camarada de camiseta preta que está com a mão assim na galeria, tá me ouvindo, velho? Tu aí, de cavanhaque, na frente dele. É tu, bicho? Isso. É o sonoplasta? Não. Quero que você abrace ele. Quer saber por quê? Tá me ouvindo? Porque na lógica dos homens, tu nunca poderia ser um obreiro na casa de Deus. Mas porque tu acreditou, Jesus está te levantando. E teu abraço nele, Jesus vai avivar ele agora. E se tiver 2 pentecostais aqui, o abraço lá será o abraço de Deus no meio do arraial aqui. Cadê? Cadê você? Cadê os adoradores aqui? Eita glória, meu Deus! Essa é uma igreja pentecostal, que significa: acreditamos na atualidade e continuidade dos dons. Se tu não gosta de fogo, se não gosta de dons, sai fora. Aqui é para quem é incendiado. Aqui é para quem gosta do céu. Eu termino para orar por vocês.
uma chamada e uma cura. Volta a Barnabé e conversa com Paulo. Se fosse hoje lá no meu céu, dizer: ei, macho velho, tá vendo aquele menino rei amarelo? Que hora vem, hora não vem, hora tá, hora não tá. Cara, eu quero dar uma chance novamente para ele. Mas Paulo: não, eu só ando com quem tem um currículo. Ou seja, ninguém queria Saulo, mas Barnabé abraçou. A igreja não acreditava nele. Olha como ele estava no processo de transformação. Mas ele não queria acreditar em Marcos. Tem muito pregador na internet que está gritando que essa geração não pode ser a geração do avivamento. Que essa geração... Posso abrir meu coração? Eu fui pesquisar esses caras. São grandes doutores na internet, céticos. Se assumem como os paladinos da verdade do evangelho. Aí a pergunta: quantas pessoas eles estão discipulando? Quantas pessoas eles estão mentoreando? Você vai na igreja que os caras congregam, que eles são pastor, vazias. Tem vozes na internet, mas não tem voz para apacentar. Porque estão mais preocupados, cadê? Para onde é que eu olho? Com o rebanho dos outros. Porque é fácil fazer a obra em cima do trabalho dos outros, mas o deles, manda mostrar. Não tem. Tem uma geração que só quer andar com os melhores. Abestado. O evangelho não é para pessoas perfeitas, mas o evangelho revela o propósito perfeito. Paulo vai dizer: não quero. Mas existe uma geração chamada geração de Barnabé. Não tem microfone. Alô, tem alguém aí? Não tem título, mas sempre acredita em alguém. Ele pega João Marcos e diz: vem comigo, filho. E termina a mensagem. Lençol, o passado que nos impede de viver o presente. Chamada, a revelação do futuro que Deus tem para nós. Cura. É transformar o que me faz parar em motivo para continuar. Última frase, está preparado? Senão eu vou pregar umas 3 horas. Vem, Timóteo, depressa. Cadê a câmera? O esquadro da cabeça está cabendo? Que a biometria craniana aqui é grande. Lucas está comigo. Vem, Timóteo. Mas a mesmo Paulo, que não quis andar com João Marcos no passado, teve que admitir o quê? Traz Marcos, pois ele é muito útil para o meu ministério. Pastor Abinaí, será que nessa tarde no Incendiados ainda tem uma geração que pode ser muito útil no ministério? Ainda tem uma geração que vai dar continuidade à pregação do evangelho? Se tem, pelo amor de Deus, solta a tua voz aí. Solta a tua voz, Senhor.
Vocês vão receber mais ministrações. Mas eu preciso orar para um João Marcos. Eu preciso orar para alguém que tem que deixar o lençol que foi tomado e viver o ministério. Troque o lençol por uma chamada. Meu Deus. E troque a nudez pela armadura espiritual. Vocês já receberam a oração aqui na frente, mas eu quero orar pelos sinceros. Pastor, hoje é o dia da minha cura. Hoje é o dia que os lençóis tomados não vão definir quem eu sou, mas a graça que foi liberada sobre mim vai definir quem eu sou. Cadê a geração incurada que vai incendiar este tempo? Se tiver, corre para frente, meus filhos, que eu só tenho mais 2 minutos. Eleia, eufórica e récia. Ministro o que vocês quiserem, meus filhos. A graça está sobre vocês. Vou passar para o pastor e orar por vocês. Ultimamente nós temos recebido ataques na internet pela ignorância de algumas pessoas que se denominam pastores e detentores da verdade absoluta, com seus misticismos e secretismos, dizendo que as famílias atípicas estão herdando maldições, que o pai atípico, que a mãe atípica, que tem filhos com transtorno de espectro autista, temos legalidade de demônios. Mas o meu Mateus, suporte 1, não é herança de maldição, nem legalidade de demônios. É o meu presente, é o meu propósito. É batizado com o Espírito Santo, conhece Jesus e é cheio do poder de Deus. Alguém está aí? Eita, vem cá, Mainá. Ontem pregou num congresso em Minas Gerais.
Quando eu tinha 21 anos, eu preguei no congresso de adolescentes lá em Porá. Mainara, com 17 anos, voltou para pregar no mesmo congresso. Foi tomado o lençol dela. Passou pelo processo de bullying. Porque a ignorância é um dos piores crimes que existe. Ela também tem suporte 1. E o autismo dela foi tratado como loucura e tantas outras coisas. Mas hoje a minha filha, ela celebra a identidade que ela tem, porque ela não é um acidente, ela é um resultado do propósito da graça. Eu vou profetizar algo. Ainda estão fechando o meu diagnóstico. Mas até os meus 8 anos eu não falava. E eu fui tratado pelas instituições como louco, burro, ignorante, espancado, porque eu não sabia reagir. O meu lençol foi tomado. Deus usou um profeta para mim e disse: vou te levantar como profeta. Mas o meu lençol dizia: não posso ser. Mas um dia nesta igreja Deus repetiu a mesma promessa, pastor, que Deus levantaria quem Ele quisesse. Vou orar por vocês agora e passar para o pastor, pois o meu horário foi encerrado. É uma organização perfeita que está sendo imprudente ao pregador. Mas eu estou contando esse testemunho porque a igreja brasileira vai ter que ter maturidade para ter empatia, para acolher as famílias atípicas. Coloque a mão no seu coração. Quando eu terminar de orar, eles vão cantar e a cura vai começar. Pai, a honra é tua, a glória é tua, o louvor é teu e a majestade te pertence. Aonde tiver um adorador, aonde tiver um Timóteo, é o local, é spil comum de folk, é camancho toplo forte, aonde tiver um moço e uma moça que tem uma chamada, eles não vão suportar o que o Senhor está liberando agora. Aquele que acredita que foi Deus que te escolheu, recebe desta graça onde você está aí. Receba o poder de Deus agora. Agora. Tem fogo nos olhos.